Quero compartilhar com os irmãos o texto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, o capítulo é o 21, o versículo é o 15 até o 17. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja a lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, subirei os mais altos montes. Querido Deus, é em nome de Jesus que nos colocamos diante da Tua presença, não porque somos dignos, pelo contrário. Somos indignos, somos falhos e pecadores, e talvez esse que vos fala seja o maior deles. Deus, fala conosco, pelo sangue do Filho. Ousamos entrar na Tua presença pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho, Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas ouvirão essa palavra. Eu não sei quem o Senhor há de alcançar, mas te peço, ó doce Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, fales conosco, em nome de Jesus. Esse texto, meus irmãos, minhas irmãs, trata a respeito de Davi indo para mais uma peleja, indo para mais uma batalha. Mas dentro desse texto nós temos algumas considerações a serem feitas. Davi já estava velho, essa é a primeira consideração. Se você observar, e quem acompanha a história de Davi, estamos aí no segundo livro de Samuel, finalizando o capítulo. Se você virar uma página, você vai ver as últimas declarações de Davi e a morte de Davi. Ele estava velho, ele estava cansado, ele estava farto de dias. Mesmo assim, Davi vestiu a sua armadura, Davi montou em seu cavalo, Davi liderou mais uma vez, como tantas outras vezes, a batalha contra um dos principais inimigos da época de Davi, que eram os filisteus, né? Entre outros, mas aqui se destaca muito os filisteus na história do rei Davi. E ele se levanta e vai para mais uma batalha. O engraçado é que Davi, no auge da sua experiência, do seu conhecimento, aprendeu muitas coisas. Sobre batalha, ele aprendeu que era a vocação dele. Ainda que estava velho, ainda que estava cansado, ele foi à batalha porque essa era a vocação do rei Davi. Quando ele era mais novo, se você voltar algumas páginas ali no início, se não me falha a memória, de 2 Samuel, próprio livro 2 Samuel, capítulo 11, nós estamos no 21. Se você voltar 10 capítulos lá no 11, ele está jovem, já tinha tido vitórias em batalhas, está ali caminhando para a meia-idade, né? Jovem de reino, e ele não vai para uma batalha. E quando ele não vai para essa batalha, e ele deveria ter ido e não vai, do alto da sacada do seu palácio, ele avista uma mulher, essa é Batseba, se lavando, enfim, tomando banho. E ali ele toma para si essa mulher, tem relações com ela, e essa mulher tem marido, e esse marido morre, e é Davi que é o culpado, e ali se desenrola um rolo, um pecado assim grandioso de Davi. Davi me parece ter aprendido muito ao longo da vida e com as experiências amargas. E é assim que a gente aprende, infelizmente, né, irmãos? Se você puder aprender antes de pisar na bola com Deus, é bom. Mas muitas vezes parece que precisamos tropeçar para aprender, não é verdade? Davi, então, no capítulo 21, mesmo velho, mesmo cansado, ele vai para a batalha. Mais dificuldade para montar no seu cavalo. A armadura já não parece tão leve como em tempos que ele era mais jovem. Os soldados que estão ao redor dele sabem quem é Davi, sabem do potencial bélico, da energia que ele tinha, mas talvez caminham com ele um pouco preocupado pela idade, talvez Davi na jornada tem que parar um pouquinho pelo cansaço, os ossos enfraquecendo, não é verdade? Quanto mais velho ficamos, mais nossas células vão morrendo, nossos ossos enfraquecendo. Isso não era diferente com Davi, que era um ser humano como nós. Davi, nessa caminhada rumo a essa guerra,
se cansa, conforme relata o livro. E no momento que ele se cansa, um gigante que estava do outro lado, né, da turma, o inimigo, um oportunista chamado Esbi-Benob, vai para cima de Davi para esfolar ele, para matar. É quando se levanta Abisai, um dos valentes de Davi. Depois você pesquisa, se você tiver possibilidade, quem foi Abisai, um grande valente de Davi. E esse Abisai se levanta, protege Davi e mata o gigante e dá um alerta para Davi. Diz assim: Senhor, nunca mais você sairá à guerra conosco, porque se o Senhor morrer, vai se apagar a lâmpada de Israel. É muito linda a relação entre Davi e os seus amigos, que se tornaram os valentes de Davi. Vamos falar mais um pouquinho mais à frente sobre isso. Queria tratar com os irmãos, nessa breve introdução, sobre, na caminhada cristã, o que nós não podemos deixar. Quando caminhamos com o Senhor, o que não podemos deixar para trás? O que não podemos deixar de exercer e de fazer quando estamos na caminhada cristã? Pois bem, vamos meditar sobre isso. A primeira coisa que nós não podemos deixar na caminhada cristã é o vigor do nosso chamado. Quando você caminha com Jesus, quando você recebe Jesus Cristo, na verdade Ele que nos escolheu, Ele que nos chama, mas quando nós despertamos para esse chamado e assim temos uma vida com o Senhor, existe uma coisa que você não pode deixar nunca, que é o vigor do seu chamado. Não importa a sua idade, não importa você que está me ouvindo, o tempo de igreja que você tem, o tempo de cristianismo que você tem, o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você estudou, glória a Deus por tudo isso. Mas a pergunta é, hoje, seja quando for que você estiver ouvindo essa mensagem, hoje, no tempo presente, quem é você no reino de Deus? Que diferença você tem feito no reino de Deus? Como está o seu vigor no reino de Deus? Parece que tem pessoas que deram prazos de validades para o seu chamado. Quando começou, tinha aquele vigor, aquela energia, aquela saúde para fazer a obra, aquele amor, não tinha tempo ruim, não tinha dia, não tinha hora, não tinha local, não era necessariamente só na igreja, era em casa, era no trabalho, era na vizinhança. Se pulsava Jesus Cristo e sempre se falava de Deus, tinha-se um vigor. Esse vigor é o mesmo hoje? E não adianta dizer, eu estou ocupado, pastor, eu estou ocupada, hoje eu tenho filhos, antes eu não tinha, hoje eu tenho empresa, antes eu não tinha, hoje eu tenho mais afazeres do que antes, que eu não tinha. Mas o que dizer, por exemplo, de Daniel? Daniel se tornou um governante, um homem de Deus, um jovem de Deus, se tornou um governante na Babilônia. E o que dizer, se eu não me engano, salvo engano, os irmãos me corrigem se eu estiver errado, e fiquem à vontade para pesquisar, mais de 120 províncias. Daniel era governador de 120 províncias. E esse homem tinha tempo de ser o mesmo Daniel, homem de Deus de sempre. Continuava tendo seus sonhos, sonhos quando eu digo assim, suas revelações, era a forma principal que Deus falava com Daniel, entre outras. Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, normalmente. Daniel continuava sendo o homem de Deus que ele era, com 120 províncias para governar. Será que você tem 120 províncias para governar aí? Pensa sobre isso. E o que dizer de Caleb, por exemplo? Caleb, que quando entra na terra prometida tem cerca de 40 anos de idade. Isso está em Josué capítulo 14, você pode verificar e estudar com mais calma. Ele tinha cerca de 40 anos e depois de 45 anos, ou seja, Caleb tem 85 anos, chegou o momento de Caleb herdar aquela terra que ele tinha pisado há 45 anos atrás e que Moisés havia prometido que seria dele. Depois de 45 anos, esse Caleb, que antes tinha 40, e depois, no dia de herdar essa promessa, tinha 85, o mesmo Caleb disse assim para o Josué: eu estou com a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje, para entrar, para sair, para guerrear, para fazer o que for. Deus prometeu, eu vou seguir, Ele vai cumprir, e aquilo que Deus me chamou para fazer, nós vamos fazer. Não tinha tempo, não tinha idade. O que dizer de Moisés, que inicia o seu chamado com 80 anos de idade? Então não é a idade, não são as ocupações, é a nossa negligência. Se o seu vigor para o chamado de Deus não tem sido o mesmo como o de outrora, irmão, com todo amor e carinho,
a culpa é sua. Se o meu vigor não é o mesmo, como de outrora, para a obra de Deus, a culpa é minha. Eu não posso culpar ninguém. As nossas desculpas são boas para outros seres humanos. Para o seu parente, para o seu pastor, para o seu amigo. Talvez colhe. Para Deus não. Se Ele te chamou, Ele te chamou. E pronto. Nós nos sentimos realizados quando fazemos a vontade de Deus. Entenda fazer a obra de Deus não só necessariamente na igreja. Também numa igreja. É importante. Mas não é só isso. É ser quem Deus te chamou para ser em qualquer lugar. Nosso chamado não tem prazo de validade. Não se esqueça que quem te chamou foi Deus. Não se esqueça que você é quem Deus fala que você é. Então, faça como Davi, faça como todos esses homens de Deus que eu relatei. Não deixe a idade impedir você de fazer o seu chamado. Antes você caminhava 5 quilômetros, talvez hoje você caminhe 500 metros. Pela sua idade, não importa, mas faça, caminhe. Davi foi à guerra mesmo velho, mesmo cansado, mesmo ali abatido fisicamente. Ele montou no seu cavalo, ele se preparou e ele foi. Isso é um ensinamento para nós. Davi, mesmo velho, sabia que foi chamado para reinar e reinou. Sabia que foi chamado para guerrear e guerreou até o fim da sua vida. Sabia que foi chamado para liderar e liderou. Aquilo que você foi chamado não tem prazo de validade. O seu trabalho para Deus vai acabar na eternidade apenas. Enquanto você estiver vivo, você pode sim exercer o seu chamado. Talvez numa logística diferente, talvez numa velocidade diferente, não sei. Não sei o que aconteceu na tua vida, o que você perdeu, quem você é hoje, as suas debilidades, as suas deficiências. Eu sei que biblicamente dá para você continuar exercendo sim o seu chamado. Dá para você continuar sendo quem Deus chamou você para ser, ainda que o tempo, ainda que as dificuldades, ainda que os traumas, que tantas dificuldades podem ter passado sobre a tua vida. Jesus disse que se pegamos no arado e olhamos para trás, nós não somos dignos dele, meus irmãos. Não perca na caminhada o seu vigor, o vigor do seu chamado. Continue caminhando, mas eu estou cansado. Caminhe. Davi também não estava? Mais isso, mais aquilo, pastor. Faça como os Salmos diz. Se você ir caminhando e chorando, você vai voltar colhendo com alegria. Continue caminhando, ainda que chorando, ainda que com dificuldades, ainda com problemas, ainda que com menos vitalidade, talvez, porque quem traz essa vitalidade é espiritual, né? Não é físico. Ainda que com menos vitalidade física, mas a vitalidade espiritual é o Senhor que faz, né? Esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças, subimos com asas como águias, caminhamos e não nos cansamos, corremos, não nos fatigamos. Ainda que cansado, ainda que abatido, vá. Ainda que chorando, continue caminhando, porque você voltará colhendo com alegria, com muita alegria. Então, na caminhada, a primeira coisa que aprendemos nesse texto, não perca o vigor do seu chamado. Uma outra coisa que nós aprendemos também nesse texto é que na caminhada nós não podemos deixar de ter a verdade de quem somos. Vou dizer de novo. Na caminhada não podemos deixar de ser e de ter a verdade em nós. Você tem que admitir quem você é e ponto final. Quem você é de verdade? Admita. Nessa caminhada, a sinceridade, a transparência é muito importante. É muito importante. Eu poderia citar muitos textos. Vamos no nosso texto base. Davi vai para a batalha, e isso é 2 Samuel 21:15, exatamente no versículo 15 que nós lemos, a Bíblia diz que ele se cansou. Pensa comigo nesse texto. Como que o Abisai, amigo de Davi, percebeu que o gigante estava indo para derrotar Davi, sendo que Davi sempre teve força e sempre foi o principal guerreiro e nunca precisou ser socorrido dessa maneira? Como é que Abisai percebeu que Davi precisava de ajuda e salvou a vida de Davi? Sabe por quê? Porque Davi
mostrou que estava cansado. Não importa que ele era o rei, o melhor guerreiro naquele momento, ele estava velho. Ele estava cansado. E ele demonstrou o cansaço dele. Quando ele demonstra a fraqueza dele, acontece duas coisas. Presta bastante atenção. Quando Davi demonstra a fraqueza dele, acontece duas coisas. A primeira, o lado maligno, o inimigo, tenta se aproveitar e tenta matar Davi, porque ele está fraco. Mas ao mesmo tempo, o amigo, o lado bom, Deus levanta um amigo para salvar, para resgatar Davi. Então, quando nós demonstramos o nosso cansaço, é claro que o inimigo, as más línguas, as más pessoas, elas vão querer de alguma maneira se aproveitar desse momento de fraqueza, vão ficar de repente surpresos de nós termos demonstrado algum tipo de fraqueza. Você vai ter, ao demonstrar quem você é de verdade, você vai ter antipatia de algumas pessoas. Já dizia a história que andava pela rua a verdade e a parábola. Uma estava nua e outra bem vestida. Quem você acha que estava nua? A verdade. Quem estava bem vestido? A parábola. Nesse contexto, temos que seguir a verdade. Ainda que nua, ainda que escandalosa, ainda que você demonstre quem você é e a pessoa ao seu redor, de repente, que não é amigo de verdade, fique ali surpreso, fique admirado, é quem você é. Claro que nós não devemos gritar a sete ventos tudo o que estamos sentindo 100%. Deus há de colocar pessoas como Abisai ao seu lado. Mas principalmente diante de Deus e diante de bons amigos, que nós vamos falar no final, não deixe de demonstrar quem você é. Não deixe de demonstrar a verdade de quem você é. Você lembra, por exemplo, da Ana, a mãe de Samuel, que é o autor desse livro que estamos lendo? A Ana não podia ter filhos. E tinha sua rival, chamada Penina, que atormentava ela a todo momento, e ela ficava chateada, e tinha toda aquela discussão. Ana então chega e mostra a sua verdade diante de Deus. Se prostra ali no altar e fala com o Senhor, e se rasga e mostra toda a verdade, toda a dificuldade, o sonho dela de ter um filho, e faz ali um voto com Deus. O próprio sacerdote acha estranho o jeito dela de orar, acha que ela está bêbada, mas Ana não deixou de ser verdadeira. E ela recebeu o milagre dela. Veio o profeta Samuel, depois outros filhos, e quem foi o profeta Samuel? Então devemos ser verdadeiros. O próprio rei Davi diz assim em Salmos 32, salvo engano: enquanto eu calei os meus pecados, eu me estremecia dentro de mim. Então eu te confessei o meu pecado e eu fui curado. Tiago diz, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, oramos uns pelos outros, somos curados. A oração de um justo tem eficácia, porque nós saímos de uma mentira, de uma hipocrisia, e demonstramos quem somos, não importa a sua fraqueza. Eu me lembro uma vez que estava no chá de bebê da minha filha, e no caso, minha esposa grávida ainda, e aconteceu um problema, enfim, chato ali naquele momento, familiar. Eu fui retirado de lado para socorrer essa pessoa da minha família, e era até uma questão financeira, e naquele momento eu estava apurado e não pude ajudar imediatamente, mas fiquei com a cabeça fervendo. E às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda, porque principalmente homens, todos nós, né, homens e mulheres, mas principalmente homens, a gente tem um orgulho dentro de nós, que se você não tomar cuidado, esse orgulho, ele te traz ruínas, conforme a Bíblia diz. Viu, homem de Deus? E mulher também que for orgulhosa. O orgulho precede a ruína. A soberba precede a ruína. E naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu engoli o meu orgulho, repreendi dentro de mim, e me lembro de ter chamado um amigo meu. Que Deus abençoe esse meu amigo, se ele estiver escutando. Que Deus te recompense, meu irmão. E quando eu comecei a relatar para ele o que estava acontecendo, eu comecei a chorar. Poucas vezes na minha vida eu chorei na frente de outro homem. Isso não é machismo, não. Pelo amor de Deus, não é. Mas eu tinha essa dificuldade. E ainda tenho. É difícil você chorar ali, a não ser que seja na presença de Deus. Mas chorar ali na frente de alguém e tal, ainda mais de um amigo. Foi um momento assim para mim forte. Mas eu rasguei meu coração. Eu chorei ali. E não era pelo dinheiro, não era nem um valor tão alto. Não era por isso. Na época foi uma sucessão de acontecimentos. E eu estava
muito estourado, assim, muito transbordando de tanta dificuldade. E me expus para esse meu amigo que prontamente me socorreu. E eu fui verdadeiro. Não importa que eu sou pastor, não importa, isso tem 1 ano só. Não importa que eu sou pastor, não importa... Enfim, eu abri o coração, relatei o que eu estava passando. E fiz, ao longo da minha vida, muitas declarações de verdades para amigos e principalmente para Deus. Sabe por quê? Deus já sabe. Deus já sabe. Se eu não expor para Deus minha dificuldade, eu não estou sendo inteligente, porque Ele já sabe. Então seja de verdade. Está cansado? Fala, Senhor, eu estou cansado. Está desanimado? Senhor, eu estou desanimado. Está pensando em parar, em desistir? Senhor, tem misericórdia, mas eu estou querendo parar. A minha carne está falando mais alto. Demonstre o seu cansaço. Fala de verdade o que está acontecendo, porque nós temos a mania de resolvermos problemas periféricos e não o problema central. O que isso quer dizer, pastor? A gente quer resolver a consequência do problema e não a raiz. Temos que voltar na raiz. Por que você está tão irado e quer abandonar o seu chamado? Volta na raiz. O que aconteceu lá atrás? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Pensa nisso, meu querido. Pensa nisso, minha querida. Então nós aprendemos que na caminhada não devemos deixar a verdade de quem somos. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Perceba que tem verdade. Quer dizer que tem adoradores falsos. Então Ele procura verdadeiros adoradores. Seja de verdade. Seja quem você é. Tenha identidade. Tá cansado? Fala. Não quer ir? Fala. Sabe que tem que fazer. Sabe o que a palavra diz, mas quer fazer o contrário? Fala para Deus, Senhor, tá difícil. Eu quero fazer o contrário da tua palavra. Faz igual o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, é Romanos 7, se não me falha a memória, esse eu não faço. Mas o mal, esse eu faço. Miserável homem que sou. Pensa num apóstolo, referência da igreja na época e para nós até hoje. Admitir que tinha coisas que ele queria fazer o bem e não conseguia. Pensa num homem que dizia assim, miserável homem que sou. Que humildade, que verdade que esse homem tinha. Isso não diminuiu Paulo como homem de Deus, como referência no reino de Deus. Pelo contrário, só valorizou a humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, irmãos. Tenha verdade naquilo que você se compromete a ser, naquilo que você é. Seja de verdade. Não precisa fazer pinta. Não precisa impostar a voz. Não, é essa voz fininha igual a minha, por exemplo. É isso aí, é você, é isso aí. Não precisa ser outra pessoa. Seja você. Seja de verdade. Seja autêntico. E eu finalizo essa mensagem dizendo que no reino de Deus, nessa caminhada, não podemos deixar de ter amigos. Na caminhada, não podemos deixar de ter amigos. Davi tem uma história muito curiosa com seus amigos. Esses valentes de Davi, entre eles o Abisai, ou Abissai, entre eles esse homem, é o mesmo que com outros homens encontrou Davi há um tempo atrás, lá na caverna de Adulão. Para quem conhece a história sabe do que eu estou dizendo. Também está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Depois os irmãos dê uma estudada. Abre lá 1 Samuel, capítulo 22. Você vai ver Davi fugindo de Saul, jovem, num contexto de fuga, não fez nada, teve que abandonar a família, casa, terra, tudo. Tinha a promessa de ser rei, viria a ser rei anos depois. Esse menino foge, sem culpa, triste, pensa. Você tem que abandonar tudo e você não fez nada. Que injustiça. E esse menino entra dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. E algumas pessoas, parentes, amigos, ficam sabendo que Davi está nessa caverna. E a Bíblia diz que se ajuntam com Davi nessa caverna pessoas endividadas, com o espírito amargurado. Pensa numa situação, pensa você tá triste, amargurado, angustiado, e alguém bate na sua casa. Você fala, pronto, eu já vivi isso algumas vezes. A providência chegou.
O abraço chegou. E a pessoa chegar e falar: pastor, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. E você se vê ajudando, precisando de ajuda. Você se vê intercedendo, precisando de intercessão. Você se vê sendo usado por Deus para curar e você precisa de cura. Pensa numa situação dessa. O poder é de Deus, não é verdade? É por isso que ele faz essas coisas, porque não é a gente. Então ele nos ensina isso. Podemos um dia falar sobre esse tema. Mas o fato é, Davi estava dentro da caverna, também triste, também fugitivo, mas recebeu outras pessoas tristes, endividadas, com espírito amargo. Davi cuidou, Davi acolheu, Davi respirou fundo, colocou a mão na ferida dele e cuidou da ferida dos outros. Davi se tornou amigo intenso desses homens. E esses homens davam a vida por Davi. Porque no momento mais difícil desses homens, Davi estendeu a mão. Se tornou o chefe. Pensa você ser chefe de um bando de pessoa endividada e amargurada. E você está com um problema talvez não, muito maior que a deles. Porque Davi não tinha feito nada. Ele não estava endividado. Pelo contrário. Ele derrotou o Golias páginas para trás e estava com isenção de imposto, devia se casar com a mulher com a filha do rei, assim se casou, mas foi um rolo, perdeu a mulher. A história é longa, leia primeiro Samuel inteiro, você vai entender. Pensa, você estar numa situação injusta e ter que receber ainda pessoas amargas e dar carinho e dar amor e dar cuidado. Davi fez isso. E ao fazer isso, ele adquiriu amigos. No fim da vida de Davi, estava por morrer e um desses amigos o salvou. Abisai tinha tanto amor e carinho por Davi que salvou ele na hora. Ele poderia morrer por Davi. Falou: não, a lâmpada de Israel, a nossa luz, a nossa esperança não pode se apagar. Nunca mais o Senhor vai sair na guerra. Olha que amor, olha que respeito. Me lembro de outra passagem em Samuel, essa não tenho anotado aqui, os irmãos podem procurar, em que Davi estava com sede, queria beber água de um poço específico. Só que esse poço de água, ele estava depois do acampamento inimigo, pois esses valentes de Davi se levantaram de madrugada, passaram pelo meio do acampamento do inimigo para pegar uma botija, enfim, um recipiente de água exatamente de onde Davi queria. Davi nem pediu, ele só suspirou: ai, quem me dera tomar daquelas águas. Olha o nível de amizade. Esses amigos fariam tudo por Davi. Eles atravessaram um exército inimigo para trazer água para o rei. Está aqui, rei. Claro que Davi não tomou, ele ofereceu como libação ao Senhor e falou: não, a vida de vocês não merece esse meu capricho. Mas olha que força de amizade. Então, não dá para você caminhar no reino de Deus se você não tiver amigos. Você tem amigos de verdade? Não, esse mundo tá difícil, pastor, nós não temos amizade mais verdadeira. Mentira, irmão. É que você deve ser chato. Desculpa a minha sinceridade. Azeda igual um limão. Cultive amizade. Se você não abrir, como eu falei no ponto anterior, no tópico anterior, se você não admitir quem você é, não pedir ajuda, não ter o cuidado, né, você não vai ter amigos. Seja de verdade. Se permita ser ajudado. Irmão, irmã, presta bem atenção nisso. Se permita ser ajudado. Se permita ser amado. Se permita ser cuidado. Cultive amizades. Ligue agora para o seu amigo. Marca uma pizza, marca alguma coisa. Cultive as amizades que você tem, porque de fato amizades é como um tesouro. Na angústia, um amigo se faz um irmão. Provérbios 17:17. De fato, é verdade. Salvo engano, Provérbios 17:17. Como é bom ter amigos. Então aprendemos nesse dia que na caminhada cristã nós não podemos deixar o nosso vigor, o vigor do nosso chamado. Na caminhada não podemos deixar a verdade de quem somos. Seja quem você é. Deixa Deus te transformar. E nessa caminhada não podemos deixar de ter amigos. Seja real, meu irmão. Chore aos pés da cruz e demonstre a tua verdade para Deus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Não nos deixe perecer na caminhada. Guarde o nosso vigor. Sejamos verdadeiros. Cultivemos nossas amizades que vão nos ajudar nessa caminhada, porque o reino de Deus, de fato, é um reino de amigos. Ainda que estejamos cansados,
continuemos olhando para Ti. Em nome de Jesus. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.